Boa tarde, pessoal. Rafael, livreiro da Martins Fontes Paulista, e hoje eu estou aqui com vocês para mais um super bate-papo literário, mais uma de nossas lives, e seguramente hoje é um dia bastante especial. Nós temos a honra de receber no nosso bate-papo Jefferson Tenório, grande escritor brasileiro contemporâneo, e que neste ano publicou um estrondoso romance que se chama O Avesso da Pele. Seguramente uma das grandes leituras desse ano que fiz. Fico ainda atônito e comovido até o dado momento, porque é uma leitura extremamente necessária. Esse é um livro absoluto e não tenho dúvidas que será um dos finalistas do próximo Jabuti, o Jabuti 2021. Né? O Jefferson Tenório, ele é um professor de literatura, doutorando em teoria literária pela PUC do Rio Grande do Sul. Publicou Beijo na Parede, Estela Sem Deus, e em 2020 nos presenteou com O Avesso da Pele, publicado pela Companhia das Letras, né? Junto de Paulo Scott, junto de Itamar Vieira Júnior, Giovanni Martins. Jefferson Tenório é um dos grandes nomes da literatura contemporânea. É importante dizer para vocês que é um prazer imenso estar aqui representando a Livraria Martins Fontes Paulista em mais uma de nossas lives literárias. Dizer também que esse é um espaço extremamente democrático que promove a cultura e o diálogo horizontal entre todas as pessoas. Dizer para vocês também que o nosso acervo possui mais de 200 mil títulos disponíveis à pronta entrega e também no site martinsfontespaulista.com.br. É legal também dizer para vocês que nós estamos participando da Feira do Livro da Universidade de São Paulo, tá? Especialmente com a editora SESI e a editora 34, livros disponíveis com 50% de desconto. É só você acessar o nosso site e verificar as grandes promoções e ótimos títulos que temos disponível, tá bom? Galera, vejamos aqui se o nosso querido Jefferson Tenório já está disponível para o diálogo, e nós começaremos aí refletindo sobre literatura, sobre racialização, sobre as reflexões contemporâneas tão importantes no nosso país, que tem uma herança bastante problemática, né? Nós temos aí uma herança escravocrata nefasta, e seguramente o Jefferson tem boas reflexões para contribuir para o nosso diálogo. A gente, enquanto vai aguardando a entrada do Jefferson Tenório, é importante dizer para vocês também que o Jefferson ele foi escolhido como o patrono da festa literária em Porto Alegre este ano, tá? Então o Jefferson Tenório ele representa aí a literatura do Rio Grande do Sul muito bem, e ele é o patrono. A feira de Porto Alegre este ano ela tá com a sua programação online, tá? Então os eventos, palestras, lives literárias estão sendo promovidos pelo site, tá? Então é interessante você verificar aí a disponibilidade dos cursos e das oportunidades também de aquisição de livros promocionais, tá? A gente está aguardando aqui a entrada do Jefferson Tenório. A gente sempre entra um pouquinho antes para dar uns recados a vocês. Interessante também dizer que a gente está com um sorteio, tá, do Avesso da Pele no feed da Livraria Martins Fontes Paulista, tá legal? Então basta você curtir a postagem lá no feed, marcar um amigo, seguir o nosso perfil e o perfil do Jefferson Tenório. A partir desse momento, então, você passa a concorrer ao sorteio do livro, tá? Ao sorteio desse romance. Se você não leu ainda o Jefferson Tenório, seguramente vale a pena participar desse sorteio. E caso você ganhe, vai curtir demais a leitura, porque de fato é algo fundamental para quem gosta de boa literatura, para quem gosta de um livro sensível, poético, lírico, e também gosta, é claro, de retomar aí toda a genealogia da história do Brasil. Então, de alguma maneira, de uma maneira muito delicada, muito sutil, o Jefferson consegue nos mergulhar nessa história vertiginosa, né? Esse é um romance que a gente acompanha aí a história do Pedro, né? O Pedro, a partir de um assassinato brutal de seu pai, ele vai remontando aí a história da sua família, e a partir dos objetos, né, que ele vai encontrando, os objetos do pai no apartamento.
Eu vou dando uma prévia aqui, basicamente, do que a gente vai conversar, porque a gente está aguardando a entrada do Jefferson Tenório, tá? Então, por enquanto, o Jefferson não entrou aqui conosco e a gente vai aí aguardando a chegada dele. De todo modo, galera, quem ainda não participou aí do sorteio do exemplar do Avesso da Pele, por gentileza, entrem lá no feed da Martins Fontes Paulista, curtam a postagem, sigam o nosso perfil, sigam o perfil do Jefferson Tenório e marquem um amigo, tá? É fundamental também você dar essa força pra gente, para poder dinamizar os nossos conteúdos, tá? Essa live ela vai ficar disponível, gravada, no feed da Martins Fontes Paulista e também no nosso canal do YouTube. É bacana você dar uma olhada no canal do YouTube, porque lá a gente tem o Lugar de Fala, a gente tem o quadro Segundo Sexo, outros quadros muito interessantes, Este Livro é Gay, que são todos livreiros da Martins Fontes Paulista, que produzem esses conteúdos e dinamizam reflexões contemporâneas aí para vocês. Então, vale a pena também acompanhar o nosso canal no YouTube, porque tem muito conteúdo bom, muito conteúdo bacana por lá, tá? Dizer para vocês também, acabou de entrar Madras no nosso saldão. Quem curte livros esotéricos, livros com ótimos valores, vale a pena também dar uma consultada no nosso saldão aqui no terceiro piso, no auditório. Tá? Tem livros ótimos, com conteúdos muito legais e são descontos de 30% até 80%. Então, quem curte bons livros, curte bons descontos, seguramente vai curtir o nosso saldão. Acho que o geral aí para começar o nosso bate-papo. Vejamos se o Jefferson já está por aí. Pelo menos é o que eu vi exato. Boa tarde. Tudo bem, Jefferson? Olá, boa tarde. Tudo bem? Tá me vendo bem aí, Jefferson? Tô te vendo bem. Legal, legal. Jefferson, que honra enorme poder bater um papo com você. Acho que não existe um melhor momento para conversar com o autor quando a gente ainda está respirando e reverberando aquela imersão literária que a gente teve. Então, terminei seu livro na sexta-feira, O Avesso da Pele. Sem exagero nenhum, uma das grandes leituras que eu fiz esse ano. Li bons textos, li Santiago Nazarian, segundo volume do Milton Ratum. Vi coisas interessantíssimas, mas O Avesso da Pele realmente balançou demais. Me lembrou quando eu li o Giovanni Martins, há anos atrás. Parabéns pelo trabalho, grato pela enorme honra de participar da nossa conversa, Jefferson. Muito grato, viu? Eu que fico feliz e também dizer que eu gosto muito da Martins Fontes, né? Porque é uma livraria que sempre quando eu vou a São Paulo eu visito e me sinto muito bem também. E fico feliz de estar aqui conversando contigo aí sobre o Avesso da Pele. Sensacional. Por falar em livraria, eu vi ontem uma postagem sua e você trabalhando de estagiário na Traça. Você teve essa experiência também como livreiro, Jefferson? Isso eu trabalhei na Traça quando eu era estagiário do curso de letras. E aí eu cadastrava os livros, fazia a descrição para colocar no site, né? Então foi ali uma experiência assim com os livros, né? Sensacional, né? Porque aí você menciona lá, 13 anos depois, patrono da Festa Literária de Porto Alegre, né? Exatamente. É. Como a vida toma alguns cursos aí que a gente, por vezes, nem espera, né, Jefferson? É mesmo. Sensacional. Jefferson, vamos lá propriamente para o livro. A nossa proposta aqui da livraria são lives literárias, então faço a leitura do livro, trago explanações e aí a gente vai batendo um papo sobre a reverberação dessa leitura, tá? Jefferson, o primeiro ponto aqui do Avesso da Pele, o que me deixou bastante feliz, assim, imerso e muito emocionado com a leitura, é que você propõe aí um caminho muito interessante, né, na narrativa, porque a gente vai acompanhar aí o Pedro remontando a história dele, né, a partir da morte do pai, do Henrique, e você vai colocando uma espécie de busca de um caminho que ele vai trazendo à tona, remontando a subjetividade, digamos assim,
né, a genealogia dele através das nuances subjetivas das personagens ali, né? O pai, Henrique, a mãe, a Marta. E eu queria saber assim, como que você pensou esse romance, como você encontrou essas personagens e de maneira tão interessante você penetra, né, a nossa pele e vai reverberando tudo que existe por dentro disso, né? Como você pensou esse romance? Como você chegou a essa ideia, essa síntese de ideia, Jefferson? Olha, eu comecei a pensar nele ali em 2015, um pouquinho antes, assim, a gente nunca sabe exatamente quando começa um romance, né? O Uhum, fato de pensar nele já é um começo, né? uhum, Mas a minha ideia era escrever sobre um professor de literatura, que ele fosse negro e que ele estivesse no sul do país. A questão da morte não estava muito clara ainda para mim, né? E também não sabia como essa história ia ser contada. E como eu tenho uhum, um livro que sempre faz parte assim da minha vida pessoal e também como professor, que é o Hamlet, né, do Shakespeare, e é um livro assim que sempre reverbera coisas assim em mim e também nos alunos. E aí eu tive a ideia de por que não esse professor, né, tivesse um filho e que esse filho contasse a história desse pai assassinado, né? Assim como acontece no Hamlet, né? Como o pai dele foi assassinado e depois ele tem que vingar, né, a morte do pai. No caso do Avesso da Pele, não há uma vingança, né? E se há uma vingança é a de restituir uma existência, né, a esse personagem. Então foi várias coisas assim que foram fazendo, constituindo, né, a ideia desse livro. Então é um pai fantasma, né, um pai assassinado, uhum, o Pedro que se dirige ao pai, né, então esse você não é um você para o leitor, mas é um você para esse pai, e ele vai estabelecendo ali uma nova relação a partir dessa ausência, né? Então eu gosto muito dessa ideia, né, do pai ausente, do pai fantasma e dessa conversa que o filho vai tendo, né, com esse pai. E depois as outras temáticas foram aparecendo porque são personagens que vão acabar sendo atravessados, né, pelos temas raciais, né, a própria uhum. educação que aparece, né. Mas o principal mesmo é essa relação entre pai e filho, né? É interessante que você vai desenvolvendo essa narrativa, né, remontando essa história familiar a partir dos objetos, né, dos objetos do pai ali no apartamento, né. É, é interessante de ver como que essa memória afetiva, o registro dos objetos, traz muito, né, do nosso íntimo. E você explora bastante isso também, né, Jefferson? Isso, a ideia dos objetos foi uma forma de trazer a memória desse pai, né? E ele vai na casa do Henrique, né, do pai dele, logo após o enterro. E quando ele entra na casa, então, ele se depara com esse universo muito particular, muito íntimo, né, do Henrique. E ele abre as gavetas, né, e ele vai, então, pegando esses objetos e a partir deles é que ele vai, então, rememorando, né? Porque os objetos, eles têm essa existência, assim, de coisas que vão nos ultrapassar, né? Ou seja, quando a gente compra um objeto, né, seja ele qual for, a gente não pensa que eles vão durar mais que a gente, né? Então, a ideia de que nós somos derrotados, né, pelos objetos é um pouco da ideia do Pedro, né? Ou seja, o que esses objetos que sobreviveram ao meu pai têm a me contar? E a partir disso ele vai entrando na vida íntima desse pai, porque antes eles não tinham uma relação assim tão próxima, né? Então me parece que esses objetos é que fazem com que eles tenham essa ligação mais íntima e profunda, né? Uhum. O que impressiona também na leitura, Jefferson, e é uma coisa assim
você mexe com o lugar do leitor, né? Você mexe, você de alguma maneira vai nos deslocando quando você vai mudando ali de pessoa, né? Porque você vai narrando na primeira e depois você dá insights de que é uma segunda pessoa, e eu mesmo fazendo a leitura não sabia bem em que lugar eu estava, é como se eu tivesse imergindo nessa história também, né? Você teve algo intencional nesse sentido, na narrativa ou não, Jefferson? Tive essa ideia intencional. Na verdade, a primeira versão do livro, ela era toda em segunda pessoa. Hum, E ele não se dirigia ao pai, né? Esse você era um você mais colocando o leitor direto, né? E aí eu percebi que nessa primeira versão, o livro ele se tornava muito cansativo e muito repetitivo, assim, no sentido da estrutura frasal mesmo, né? Sintática. uhum, Então, numa segunda versão, eu comecei a dinamicizar, né, esse narrador. Então, eu experimentei essa voz, ele se referindo ao pai, né? uhum, E se ele está se referindo ao pai, então ele tinha que ser um narrador em primeira pessoa, né? Ou seja, era quase como se fosse uma carta a esse pai, né? Mas não é uma carta. Ela é uma presentificação desse pai. Então, é isso que eu queria tentar deixar claro na narrativa, né? Que fosse uma conversa que ele estivesse tendo, né? Claro que é uma conversa sem interlocutor, né? Porque o pai não responde. Mas ainda assim, essa tentativa de curar o luto e, ao mesmo tempo, ir conversando com esse pai, né? E aí restituindo, né, essa humanidade, né, que foi retirada. Então, essas vozes, elas vão se alternando para que o leitor também se sinta nesses lugares diferentes, né? Então, quando ele narra em primeira pessoa, o leitor tem acesso à vida do Pedro. Quando ele narra em segunda, ele tem acesso ao pai. Quando ele narra em terceira, ou seja, quando ele se distancia da narrativa, quase como se fosse um narrador em terceira pessoa, ele conta a história da mãe dele. Então isso fica bem marcado para que o leitor também consiga se situar, né? Porque como ele é um livro de idas e vindas e não há uma linearidade, é necessário uhum, que ele situe, né, o leitor quando ele estiver narrando. uhum. Perfeito, perfeito. Olha aqui, ó. Só dizendo aqui que está fazendo a leitura ah, numa fundação, né? Estão muito impactados, tematizando as aulas, né? Então, quer dizer, é um livro, inclusive dialogando com a minha companheira, que fez a leitura um pouco antes, na mesma semana, ela mencionou que esse seria um livro fundamental, né, para adoção nas escolas, né? Uhum. Porque abarca aí alguns temas, né, bem importantes. Mas isso eu queria entrar nesse tocante um pouco depois, até porque tem coisas pontuais que mexeram muito comigo também e que você é muito assertivo. Mas trazer um pouco o que eu queria falar primeiro, perguntar primeiro para você, Jefferson, é que assim como o livro do Calaf Palanga, que eu li há uns 2 anos atrás, adoro indicar esse livro, porque mexeu muito comigo. Ele é uma espécie de roadbook, né? Então você vai viajando com a personagem central, mas o ponto de diálogo entre o avesso da pele e também os brancos sabem dançar é que você traz uma experiência para além da própria leitura. Você traz referenciais de clássicos literários, né? O Hamlet, você traz o Dostoiévski, mas você também traz uma incursão musical, né? Ali com momentos específicos do romance, o que o Henrique escuta, né? Em momentos bem peculiares, músicas que dialogam, né? Com a personagem. E algo que eu fiquei impressionado também, que enriqueceu muito pós-leitura, que eu não conhecia, o Antônio Obá, né, Uhum. que é o artista que criou a arte, né? É o trampolim ou banhista, é isso, né, Jefferson? Eu Isso. gostaria que você falasse um pouco dessas referências artísticas, né? Como você pensou dessas referências, o trabalho gráfico, a capa do livro. A gente tem uma experiência estética e também tátil, né? Eu
eu senti, enquanto eu lia, como se eu estivesse também tocando numa obra de arte, que existe uma questão aqui, né, bem gostosa de tatear o livro. Você pode falar um pouco para a gente dessa questão da música, da arte, do Antônio Obá também, um pouco para a gente, Jefferson? É, esse é meu terceiro romance, né? O Avesso da Pele, e ele é o livro que sim, eu me propus a colocar determinadas referências, porque não é uma coisa que eu costumo fazer, né? Eu não fiz isso nos outros livros, né? Porque eu tenho Uhum, muito medo de passar para o leitor que é um narrador arrogante, ou um narrador sabichão, assim, que sabe muita uhum, coisa, e aí quer mostrar erudição, né? Então, eu sempre fugi disso, né? Então, as minhas referências, quando aparecem, né, nos outros livros, elas aparecem de maneira, assim, muito diluída, e ela tem que ser muito necessária, assim, para aparecer. Então, no Avesso da Pele foi onde eu me propus a colocar mais referências, mas isso tinha um sentido, né? Havia um porquê de eu fazer isso, justamente porque meus personagens, eles são negros, moram no sul do país, pertencem a uma classe média, e uma classe média cultural, né? Então, o Henrique é um professor de literatura, o Pedro é um estudante de arquitetura, portanto, eles têm acesso a esses bens culturais, então faz sentido que que essas referências apareçam, né, durante o livro. uhum, Então tem o Jardim Macalé, tem o Itamar Assunção, a personagem Sahariene, por exemplo, é uma homenagem a uma música do Chico César, né, uma música uhum, lindíssima. E aí também tem as referências do cinema também, né, o Truffaut, o Godard, que são referências desses personagens, né, porque fazem parte ali daquele cotidiano. uhum. Então, eu me permiti colocar essas referências e claro que as músicas ali, né, e os filmes também dialogam com aquele momento, né, que os personagens estão vivendo, né? Então são momentos bem pontuais assim em que a música aparece. E quanto ao o Antônio Obá, nossa, foi uma grande alegria ele ter aceitado fazer, escolher, né, uma das obras para ser a capa do livro. Quando meu editor escreveu, né, dizendo, quem sabe a gente fala com o Antônio Obá, né, e eu já conhecia o trabalho dele, e, e eu fiquei, assim, muito apreensivo, assim, né, será que ele vai aceitar? E ele leu o livro, gostou da temática, né, e o Antônio Obá é um super artista, né, ele tem um grande reconhecimento, assim, e essa obra, se eu não me engano, está no museu em Nova York e foi a agente de lá dele que a editora acabou negociando, né, a capa. Então foi muito, gostei bastante. E o significado dela também tem muito a ver com a história, né? Porque o Antônio explicou que essa capa tem a ver com toda uma tradição da pintura do século XVIII, século XIX, que era os pintores que gostavam de pintar banhistas, né? Então tem ali o Cézanne, por exemplo, né, que eram pintores que gostavam de fazer isso. Então ele parte dessa tradição de banhistas, enfim, eurocêntrica e também desses pintores do século XIX. Além disso, ele pega um outro episódio, daí bem mais recente, né, que aconteceu com Martin Luther King, né, enquanto eles lutavam pelos direitos civis nos Estados Unidos, em que o Martin Luther King foi impedido de entrar numa piscina num hotel, né, em 1965 ou 64, não me lembro agora, e ele foi impedido de entrar nessa piscina, e aí houve uma revolta, né, das pessoas que estavam com ele, e o dono do hotel correu para jogar ácido na piscina para impedir que as pessoas negras entrassem, né, naquele lugar. Então ele faz esse quadro juntando essas duas questões aí, né? Então essa tradição europeia de pintura, né? E também é, esse episódio de racismo que aconteceu com o Martin Luther King e que dialoga muito com o livro,
porque os meus personagens que aparecem ali são esses personagens que estão ali no trampolim. E veja também que a pintura ela acontece dentro de uma casa, né? Ou seja, a piscina não está fora da casa, ela está dentro da casa. E isso quer dizer que também dá um ar de interioridade, né? De intimidade, de profundidade, né? E além de unir essas duas culturas, né? A cultura, enfim, de raiz, de matriz africana, junto com a cultura europeia, que é um pouco também do avesso da pele, né? muito grato pelo enriquecimento. Eu estava muito assim curioso para escutar você com relação a isso, né? Porque é muito bonito mesmo e a gente na frente de loja, o seu livro sempre fica aqui exposto, né? Dentre os lançamentos. E a primeira coisa que chama a atenção, né? Das pessoas que passam e ainda não conhecem, né? Elas já vão pegando no livro porque chama muita atenção, é muito bonito, né? Ah, e A gente faltou falou de dizer também que, desculpa, só faltou dizer que essa coisa tátil, né, da capa, né, tem a ver porque ela está do avesso, né? Que na verdade se faz a capa desse lado aqui, né? Poxa, senti que E tinha a alguma gente, coisa aí, Jefferson. E caraca, velho. até nisso eles Genial. pensaram. Genial, genial, genial. E E, parabenizar aí o Alceu Nunes, né? Que é o sim, capista aí da grande companhia. capista. Parabéns, lindo trabalho, lindo trabalho. Realmente, assim, a gente faz a leitura, passa pela experiência estética, musical, sensível, pela questão social e é o que sente até. É um livro absoluto mesmo, né? Jefferson, você falou das referências, né? Referências literárias, a referência estética, artística, que foi usado no livro. A gente está ali falando de personagens da classe média que frequentam museus, enfim, universidade. E eu gostaria que você falasse para a gente das suas referências, as suas primeiras referências, assim, no sentido de consciência étnica, de questões sociais. Eu andei aí perscrutando um pouco algumas falas suas e achei sensacional, porque eu sou da periferia de São Paulo, também lecionei na periferia da periferia durante alguns anos. Eu gostei muito quando você fala do letramento racial e estético que você teve. Você pode falar um Uhum. pouco para a gente com relação a isso, Jefferson? Sim, bom, eu comecei com o hip hop, né, com o rap, e eu Uhum. cheguei a ter um grupo de rap aqui em Porto Alegre, né. Enfim, eu sou carioca, né, e eu vim para cá, para Porto Alegre, aos 13 anos de idade, e ali, pelos 15 anos, eu inventei que eu queria ser rapper, né, e, Uhum. e era um momento assim que eu escutava muito Racionais, né, e tentava imitá-los também, mas pelo bem cultural aqui de Porto Alegre, o nosso grupo não foi adiante, né? Porque nós não tínhamos assim um grande talento, mas eu percebia que ali nas letras dos Racionais já havia um valor estético e eu não sabia que aquilo também era literatura, que aquilo também era letra, era poesia, né? E tem uma música que me marcou muito, que é Jesus Chorou, né, do Racionais, me marcou, enfim, pela temática, assim, mas também pelo que o Mano Brown faz naquela música ali, né? De ele fazer várias vozes. Então, ele tá dormindo, alguém liga para ele e ele atende, e aí do outro lado da linha é um outro cara, mas é a voz dele mesmo que faz esse cara. Uhum. E aí eles estão falando de uma terceira pessoa e ele faz a voz dessa terceira pessoa, né? Então ele vai entrando uma espécie de redemoinho, assim, né? Até voltar de novo para a voz dele. Então, ele vai fazendo gradações, assim, de uma voz grave, né? Então é muito interessante e aquilo me chamou bastante atenção. E aquilo já era um letramento estético e de estrutura também, né? De como é que a gente monta uma narrativa, né? Então ela começa aí. Quando eu vou para a literatura
digamos, dos livros, assim, né, digamos, mais tradicional, eu vou me deparar com o Rubem Fonseca. Né? O Rubem Fonseca foi, assim, quem, digamos assim, abriu, assim, a minha visão do que a gente pode fazer com a literatura. Né? Porque até então as minhas referências eram ou Racionais ou José de Alencar, né? Iracema, o Gaúcho, né? Tronco do Ipê, eram essas as minhas referências. Daí quando eu chego no Rubem Fonseca e, enfim, toda aquela liberdade que ele tinha para escrever e aquele monte de palavrões, aquela violência, aquele erotismo, né? Então aquilo me chamou muito a atenção e eu comecei a imitar o Rubem Fonseca. Né? Meus primeiros foram uma imitação escancarada assim do Rubem Fonseca. E depois vieram outros, né? Veio o Caio Fernando Abreu, veio Clarice Lispector, né? Uhum. E os dois livros que são os meus pilares, né? Que é o Don Quixote, né? Também causou um grande impacto em mim, e o Hamlet do Shakespeare, né? São esses dois livros que sempre me acompanham e de alguma forma eu dou um jeito de colocar uma referência no livro. Né? Sensacional, né? Sensacional. E a gente sabe, né, como na periferia é o rap que salva muitas vidas, né, Jefferson? Isso é indiscutível. Né? Isso é Exatamente. indiscutível. Jefferson, posso pedir uma gentileza para você? Claro. Pode ler um trecho do avesso para a gente? Qualquer Posso. trecho que você queira. Para a galera que ainda não leu também sentir a força dessa narrativa, a delicadeza também. Bom, vou ler aqui então um trecho em que o professor Henrique de literatura, né, ele está numa sala de aula, numa escola periférica, e de repente ele se depara com um aluno que está enrolando um baseado na sala de aula. Uhum. Isso que eu vou ler. Deixa eu ver por onde eu começo aqui. Aqui. O rapaz, ao fundo, continuou virado para a parede. E então você o chamou. Na verdade, você emitiu um som parecido com um psiu, porque não lembrava do nome do aluno. O rapaz seguiu virado para a parede. Foi então que você decidiu ir até o fundo da sala. Enquanto você caminhava, a turma prendia a respiração. Eles te acompanhavam com os olhos. E você sabia que, quando uma turma tinha um comportamento daqueles, era porque algo grave iria acontecer. Ao chegar perto do rapaz, você o chamou e ele finalmente se virou e você finalmente viu aquilo que não esperava ver. O rapaz estava enrolando um baseado na sua aula. Você não sabia o que fazer, apenas pensava em puxar pela memória o nome daquele garoto. Depois, você se perguntou do que tinha adiantado ter lido tanta teoria pedagógica na faculdade, se nenhuma delas tinha te dito o que fazer quando um aluno enrola um baseado na sua sala. A essa altura, todos os alunos estavam olhando para trás, esperando uma reação. E quase por um milagre, você lembrou o nome do aluno, John Lennon. Olha, eu não tenho nada a ver com a sua vida, você começou dizendo. Mas se você quiser fazer isso aí, eu prefiro que você faça lá fora. Aqui não é o lugar adequado para isso, você disse com calma. John Lennon te olhou, avaliou a situação. Você não fazia ideia do que poderia vir dali. No entanto, John Lennon se desculpou, dizendo que ia aguardar. Deixa comigo, ele disse. O que tem para fazer aí, professor? Você se sentiu aliviado, mas não se sentia bem. Você estava cansado. Se você tivesse um diário sobre todos os anos que esteve em sala de aula, você teria escrito o seguinte: tenho 52 anos e queria estar aposentado. Durante todo esse tempo, vi muitos professores abandonarem o barco. Muitos ficaram pelo caminho, saltaram antes e foram fazer outra coisa da vida. Mas acontece que existe um tipo de professor, um tipo único, aquele que resolve, ou por ingenuidade ou por imbecilidade, pegar o touro à unha, permanecer na linha de frente, anos a fio, um tipo que se propõe a todos os dias pegar a vida pela gola e sacudi-la. Sei que o mais comum quando o barco começa a afundar é que as pessoas saltem fora. E isso é justo. Mas escutem, mesmo que o barco afunde, alguém tem que resistir. E foi o que fiz por 20 anos, porque alguém tem que ficar para apagar o quadro, desligar as luzes e fechar a porta.
é, essa passagem do livro e algumas outras que concernem aí a vida profissional do Henrique me, me balançaram bastante, porque eu nunca tinha visto na literatura algo tão cru do que é a realidade da educação no Brasil. O desigual de fato ali e a condição de absurdo, né? Não só essa parte, mas tem um outro momento quando jogam a cadeira e há um conflito entre os estudantes no ensino de jovens e adultos, e outras situações, e a condição ali de estafa, exaustão e frustração do Henrique. Uhum. Aquela é uma passagem assim, lindissimamente triste, mas que é o retrato do professor no Brasil, Jefferson. Você, enquanto professor de literatura, conhece por dentro a educação brasileira. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente como você vê o retrato da educação no país hoje, um país que vive uma onda de anti-intelectualismo, a escolarização totalmente precarizada e o núcleo da desigualdade refletido ali, Jefferson. Você pode falar um pouco para a gente sobre esse quadro da educação no Brasil? Bom, acho que primeiro depois que eu terminei o Avesso da Pele, eu me dei conta de que esse livro ele é uma homenagem aos professores e também é uma declaração de amor aos livros, ao conhecimento, à cultura, porque o Henrique ele vai até o fim, ou seja, ele não abandona o barco, né? Ele segue. Esse é o ato de heroísmo dele, né? Uhum. Ele não fez nada assim de grandioso. Ele não é um daqueles professores estadunidenses, né, que fazem uma grande revolução na escola, né, Uhum. nos filmes, né, que a gente costuma ver, né? Não é isso. Né? Ele simplesmente ele seguiu, né? E seguir já é um grande ato de heroísmo. Mas se é uma homenagem aos professores, ele também é uma grande crítica ao sistema educacional. Uhum. Porque o que o Estado faz é colocar um professor lá dentro com um giz, um quadro negro, e dizer para eles mudem a educação do Brasil, com um giz e um quadro negro, sem ter água no banheiro, sem ter merenda, com goteiras na sala de aula, Uhum. enfim, uma série de dificuldades, né, que impedem, né, que o sistema educacional consiga, de fato, né, educar as pessoas como elas devem ser. Então, eu vejo que o que está acontecendo no Brasil já de alguns anos para cá, e agora com a pandemia, eu não sou muito otimista assim quanto ao que nos espera pela frente, porque a gente ainda vai sofrer por décadas, né, o que esse governo começou a fazer e que piorou agora com a pandemia. Então, sinto uma tristeza assim muito grande, né? Mas ainda assim é preciso seguir e continuar, assim como o Henrique, né, do Avesso da Pele, que foi até o fim. Né? E o Pedro cita, né, ali no romance, que ele acredita, o Henrique, né, o pai, acreditou que os livros poderiam fazer algo pelas pessoas. Até o fim ele acreditou, né? Uhum. E é um pouco isso que a gente que vive na educação, vive imerso nos livros, né, tem uma missão aí, quase que uma missão romântica, né, diante de tanta barbárie, mas a gente sabe que transforma, né, Jefferson? Quem está na linha de frente de uma sala de aula, quem está dinamizando conhecimento, sabe realmente quanto transforma, né? E aquela cena, a passagem do Henrique, quando ele consegue atingir os estudantes com o Raskolnikov e o texto do Dostoiévski, aquilo é real. Aquele estado de sublimação que ele fica
aquilo é real quando a gente está extremamente cansado, uma missão quase que impossível a gente consegue atingir, né, uma sala de aula. Então, a gente tem que continuar acreditando, né? Você falou dessa instância nefasta aí do governo brasileiro. O seu romance, ele não é um romance panfletário, ele não cai em estereótipos, mas é inevitável que você nos leva diante de situações cotidianas repetitivas, né, de eventos de racismo, você nos leva a revirar um pouco esse estado genocida, né? Todo momento a gente tá presente ali no encaminhamento do romance o genocídio negro, né? A herança escravocrata do Brasil, né? E eu gostaria, Jefferson, que você falasse um pouco para a gente, né? Assim, hoje, por exemplo, a pandemia também virou um instrumento, né, de potencialização do extermínio da população negra, pobre brasileira, né, Jefferson? Você vê dessa maneira também ou não? Essa postura negacionista? Sim, eu acho que a pandemia ela evidenciou, né, e também acabou potencializando todos esses males assim, né, que as pessoas que têm pouco acesso, né, às coisas básicas, né, como a educação, como a saúde, moradia. Então é uma forma de extermínio também, né? E esses dias conversando com os meus alunos sobre o George Orwell, a Revolução dos Bichos, e aí eu perguntei para eles se a Revolução dos Bichos poderia acontecer de verdade, né? E eles disseram que seria muito difícil, né? E foi que a gente entrou na pandemia, né? Se a gente considerar que a pandemia também é um bichinho, né? Há aí uma grande revolução, talvez uma revolução não consciente do vírus, mas dos agentes que gerenciam, né, o Estado, né? E há aí um tipo de revolução, mas uma revolução não para o bem, mas uma revolução que acaba causando justamente esse extermínio. E, e o racismo, né, ele entra no livro justamente porque são personagens atravessados, né, por essas questões, são personagens negros. E o Pedro chega a dizer em algum momento que Porto Alegre é a cidade mais racista do país. Uhum. Eu não sei se é, mas eu me defendo dizendo que quem disse foi o Pedro, não fui eu, né? Uhum. Então, o personagem que se explique, mas a minha experiência que eu tenho aqui no sul do país quanto ao racismo, ela vai longe, assim, tem muitas muitos episódios assim, né, de racismo. Inclusive, se eu sair agora aqui do bairro onde eu moro, que é um bairro aqui de classe média, eu sei que eu corro o risco também de ser abordado novamente pela polícia, né? Então, são coisas assim que ainda são muito fortes ainda na minha vivência, e isso acabou, de certa forma, entrando, né, no livro. Claro que de maneira mais complexa e menos maniqueísta, né? Enfim, eu não queria fazer maniqueísmos, né, no livro, né? Eu sempre tomei o cuidado assim de tornar os personagens o mais complexo que eu pudesse, para que eu não caísse nessa armadilha aí de eles e nós. Sim, sim, sim. Você contextualiza muito bem, assim, até essa questão velada, esses descaminhos, né, tão confusos da sociedade brasileira, você nos envolve nisso tudo. E tem uma questão ali que você deixa bem claro também, né, no encaminhamento do romance. O Henrique, ele tá cansado, né, cara? Ele tem 52 anos. Como diz aqui em São Paulo, ele vai tomar mais um enquadro, né, da polícia, mais uma vez essa coisa de suspeito. E ali, o primeiro momento dele tem 12 ou 14 anos, né, quando ele toma, ele passa pela primeira abordagem policial ali, racista, né. Então, assim, é uma coisa que eu achei lindo que você falou em uma entrevista, que você falou assim, olha, a minha intenção é, é pegar o leitor pela mão, né, e apresentar dois mundos para ele. Né?
E é exatamente isso que você consegue fazer, né? Você apresenta esse mundo mesmo, físico, externo, uh, nomeável, mas você também mergulha a gente nesse âmbito subjetivo, né? Tanto das dores quanto das sublimações, né? Você tem essa proposta mesmo, né, Jefferson? De não ser raso, você mergulha mesmo, né? Como... Eu acho que é por isso que o livro ele abre com um capítulo chamado A Pele, né? Justamente para que eu coloque ali uma série de situações assim muito emblemáticas e mais explícitas, né, de racismo, Uhum, e para que depois o leitor conheça um outro mundo. Então, esse mundo racializado é o mundo que nós conhecemos. E o que o Pedro faz é pegar esse leitor pela mão e dizer, agora eu vou te mostrar o avesso disso. Né? Agora eu vou te uhum, mostrar o que havia por trás ou antes da cor da pele. Né? E uhum, aí é que ele mergulha justamente numa relação dos pais, né? Ou seja, ele vai narrar como foi essa relação conturbada do pai e da mãe, né? uhum, Porque é ali que estão os afetos, né? Os afetos não estão na pele, né? Eles estão uhum, justamente nessa complexidade das relações humanas. E por isso eu escolhi contar essa história dos dois, porque o leitor, pelo menos essa impressão que eu tenho, ele precisa ser lembrado que são personagens negros que estão ali. uhum. Né? Porque ele vai se diluindo de tal forma que talvez o leitor até esqueça, né, que são personagens negros que estão ali. Então, de vez em quando, o narrador dá uma pincelada assim para dizer, olha, eles estão passando por tudo isso, mas eles ainda têm que lidar com a questão racial. Uhum, Mas o que importa antes é tratar a intimidade, o intimismo, né, com profundidade. Né? uhum. Então, um pouco nisso, até uma estratégia, um recurso, não sei se eu estou correto nessa visão, Jefferson, mas uma estratégia até de resistir, né, a essa intenção de opacização, né, da negritude, né, da sua Uhum. história, da sua multiplicidade cultural, das suas idiosincrasias religiosas também, né, que você coloca ali no Henrique, com Ogum, né? Uhum. Você traz esses elementos também. Existe esse propósito também, Jefferson? Sim, existe esse propósito assim de restituir também uma cultura de matriz africana que por muito tempo foi silenciado, né? E continua sendo ainda Uhum, silenciada e com preconceitos, né? Então é uma forma que eu encontrei, porque mais do que uma religião, né? As religiões de matriz africana, seja ela do Candomblé ou da Umbanda, elas são religiões que elas mais do que religião, elas presentificam uma cultura, né? uhum, E o que o Henrique faz e o Pedro faz é justamente trazer de volta, né, essa religiosidade muito próxima da cultura de matriz africana. E eu escolho aí, então, o Ogum, né, porque o Henrique é o filho de Ogum. E quando o Henrique morre, o Pedro vai lá e pega o Okutá, né, que seria a pedra que simboliza, né, o Ogum, ele guarda essa pedra, e aí dá essa ideia de circularidade, né? Porque ao final do romance o Pedro pega de volta essa pedra, né? E sai caminhando pela cidade de Porto Alegre. Os meus personagens eles sempre têm um orixá, assim, né? uhum, Então o Henrique é filho de Ogum, o Pedro é filho de Xangô e a Marta é filha de Oxum. Enquanto eu estou assim fazendo assim os meus personagens, eu vou vendo que características assim eles têm e qual seria o orixá deles, né? Então tem uhum. também essa base também de matriz africana. Lindo, né? Essa estruturação arquetípica que é da vida mesmo, né, Jefferson? Exatamente. É compreensão da vida, né? Bom, galera, é impressionante quando é sempre assim, né? A conversa flui demais, é muito rica, passa rápido demais. A gente está batendo aí 50 minutos de conversa com o queridíssimo Jefferson Tenório. Mais uma vez dizer que é uma honra muito grande, assim, é um momento muito feliz para mim, para a livraria, poder conversar com você.
Falar para a galera novamente, quem ainda não fez a leitura do livro, ou quem já fez a aquisição, participem do sorteio no feed da Martins Fontes Paulista. Está concorrendo aí a um exemplar do Avesso da Pele. Só curtir o post, marcar um amigo, seguir o perfil da Livraria Martins Fontes Paulista, seguir o perfil do Jefferson Tenório, tá? Jefferson, a gente está entrando aí nos últimos 10 minutos e eu não poderia deixar de perguntar, pedir para você falar um pouco a respeito ali, digamos, do Mar de Marta, se é que eu posso dizer dessa maneira, porque me marcou muito uma passagem, né, a Marta, a Flora ali, sendo as três sendo consoladas ali pelo mar, e Uhum. essa é uma imagem que ela é um tanto recorrente, né, esse ali um mar de Iemanjá consolando, aconselhando, né, em um momento de silêncio meditativo, né? Você traz isso no Uhum. romance. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa história da Marta, porque a Marta é um livro que conta histórias de nuances, uma via crucis de personagens negras, mas a Marta ela tem uma peculiaridade, né? E você coloca ali, porque ela é uma mulher, uma sociedade patriarcal, né? Uma sociedade racista, e diferentemente do Pedro, do Henrique, do Joaquim, que no caso é branco, mas a Marta ela é negra, né? E Uhum. ali em um dado momento também a tia, né, do Pedro fala um pouco sobre essa questão da mulher negra na sociedade. E tem uma Uhum. questão também que ela é mãe solo, né? Ela Sim. também é uma mãe solo. Você pode falar um pouco, o Jefferson, sobre essa questão, né, da mulher negra, mãe solo, e dos desafios, né, das particularidades dos desafios do enfrentamento aí com esse racismo estrutural, com o patriarcado também. Pode falar um pouco pra gente, Jefferson? Então, tem personagens que são difíceis, né, de fazer. Eu posso dizer que a Marta, ela não foi uma personagem difícil, ela foi uma personagem impossível de fazer. E eu digo impossível porque, do ponto de vista estético, eu acho que eu consegui fazer uma personagem. Mas do ponto de vista existencial, assim, de ter acesso a ela, e talvez as mulheres negras que aparecem no romance, né? Eu não tive, assim, o acesso que eu achava que eu ia conseguir ter, né? Então, eu quis esticar a história da Marta, e até O eu tive que Jefferson cortar travou um mais pouquinho. cenas, né, da Marta, Voltou. porque eu comecei a me empolgar com essa história e eu comecei a achar que eu estava escrevendo um outro livro já. Então eu tive Uhum. que parar porque, enfim, eu estava contando a história do Henrique, né? Mas essa cena dessas três mulheres, né, que vão para o mar, né, para frente do mar e se abraçam e não dizem nada umas para as outras porque o jeito de elas se olharem, né, já dizia alguma coisa, né? E por tudo que Uhum. elas passaram, né? E no meu livro anterior, no Estela Sem Deus, há uma reflexão dessa, né? De que Deus não seria esse Deus como nós conhecemos, mas que ele seria as mulheres negras, né? As mulheres que Uhum. fazem um esforço sobre-humano, às vezes, para conseguir criar seus filhos, né? Conseguir a subsistência. Então, Deus estaria materializado, digamos assim, naquelas mulheres de frente para o mar. Uhum. Sim. Lindo, né? É, e a gente sente isso mesmo, né? Existe uma questão, e ali mesmo eu já pensei no mar, na questão da ligação, né? Dessa nuance da afrodiáspora, né? O que o mar traz também, né? Voltando Uhum. ali ao Agbalá, digamos assim, né? É uma coisa bem, fica muito poético, muito lírico, assim, forte, né? Uma cena simples e forte. Na verdade, seu livro ele tem essa questão. O Paulo Scott fala isso um pouco na orelha, né? Que você tem uma potência ali de uma maneira muito direta, uma simplicidade difícil de chegar, você aprofunda e traz tudo muito claro, assim, muito visual, muito sensitivo, né? Jefferson, a gente está aí findando
a live. Eu gostaria de agradecer a galera aí que participou, que fez intervenções, refletiu. Queria perguntar para você se tem algo que você queira dizer, algo que a gente não abordou, algo preponderante aí do seu trabalho, algum levantamento que eu, em algum deslize, me esqueci, Jefferson. Tem algo que você queira dizer para a gente aí? Passou batido? Não, imagina, foi ótima a nossa conversa. Acho que a gente conseguiu se aprofundar aí nas questões e espero que as pessoas gostem aí do Avesso e gosto muito de saber o que as pessoas também acharam. Então, me procurem nas redes sociais, né, e a gente vai trocando aí figurinhas. É isso. Olha, Jefferson, você é extremamente carinhoso, atencioso demais. Fico imaginando aqui suas aulas, devem ser assim, deleites, né? Deleites literários. Parabéns pelo excelente trabalho. Não conheço o Estela Sem Deus, Beijo na Parede, não li ainda. Tem companheiros livreiros que já te admiram desde lá, mas seguramente o Avesso da Pele marcou muito já a minha experiência enquanto leitor, a minha experiência como educador. Foi muito importante me sentir também nesse aspecto representado ali, assim como a questão de classe, né, que também eu posso conseguir nessa interlocução me identificar. E é claro que seu livro é fundamental, né, para o Brasil, um Brasil racista, problemático, desigual, mas que tem vozes preponderantes, muito sensíveis e importantes como a sua voz. Seguramente a gente tem muito aí a ser presenteado ainda com os seus livros, Jefferson. Muito grato pela participação, foi muito rico. Grato à galera que nos acompanhou, valeu demais, o Jefferson. Gratidão mesmo, viu? Eu que agradeço aí. Obrigado. Até uma próxima. Até mais, galera. A live vai ficar disponível no feed da Martins Fontes Paulista, no nosso canal do YouTube também. Curtam, compartilhem com a galera e participem lá do sorteio. Até mais ver, até a próxima live literária. Renato Nogueira, na semana que vem, dia 26 desse mês, teremos Itamar Vieira Júnior com Torto Arado. Legal, galera? Muito grato. Até mais. Gratidão, Jefferson. Um abraço forte, boas leituras. Até Até mais. mais. Tchau. Tchau.